Você já ficou parado na frente de uma sala cheia de pessoas, com o coração acelerado e a sensação de que qualquer palavra que saísse da sua boca seria errada? Ou talvez você seja o tipo de pessoa que prefere uma tarde sozinha a uma festa barulhenta, mas quando está com alguém de confiança, flui naturalmente. Ou então, toda vez que precisa interagir com alguém novo, seu corpo reage como se você estivesse em perigo real. Tremor, suor frio, mente em branco. 3 experiências que parecem iguais por fora, mas que por dentro são completamente diferentes. E entender onde você se encaixa pode ser uma das coisas mais transformadoras que você vai fazer pela sua própria saúde mental. Timidez, introversão e ansiedade social. Todo mundo já ouviu essas 3 palavras. Muita gente usa as 3 como se fossem sinônimos, mas não são. E essa confusão tem um custo real, porque quando você não sabe o que está lidando, você não consegue lidar direito. Você se compara com quem não devia, tenta se consertar de formas que não fazem sentido para o que você tem, e carrega uma culpa desnecessária por algo que talvez nem seja um problema, apenas uma diferença. Então, vamos separar cada uma dessas 3 coisas com cuidado, começando pela mais comum e talvez a mais mal compreendida de todas, a timidez. A timidez é uma resposta emocional. É um desconforto que surge em situações sociais específicas, especialmente quando envolvem julgamento, exposição ou novidade. A pessoa tímida sente nervosismo, vergonha, insegurança quando está num ambiente novo, quando conhece alguém pela primeira vez, quando precisa falar em público. Mas o detalhe fundamental é esse: a pessoa tímida, na maioria dos casos, quer se conectar. Ela deseja a interação, ela quer fazer parte da conversa, quer criar laços, quer ser vista. O problema é que o medo de errar, de dizer algo ridículo, de ser julgada negativamente, cria uma barreira entre o que ela quer e o que ela consegue fazer naquele momento. Pensa numa criança que se esconde atrás da mãe quando um adulto desconhecido se aproxima. Ela não está sendo grossa, ela não odeia o adulto, ela simplesmente não sabe como agir naquele território desconhecido, e o medo de errar a paralisa. Isso é timidez em seu estado mais puro. E a boa notícia é que a timidez não é permanente. Ela tende a diminuir com o tempo, com a experiência, com a construção de confiança. Cada vez que uma pessoa tímida enfrenta uma situação apesar do medo e percebe que sobreviveu, ela está reescrevendo a narrativa interna que alimenta essa timidez. Agora, a introversão é uma história completamente diferente. E esse é o ponto onde mais gente se confunde. O introvertido não tem medo das pessoas. Ele pode conversar bem, criar conexões genuínas, até liderar grupos. O que define a introversão não é o medo do social, mas sim como o sistema nervoso do introvertido processa estimulação. Introvertidos se desgastam em situações sociais e se recuperam na solidão. Extrovertidos, ao contrário, se energizam com o contato social e ficam inquietos quando ficam muito tempo sozinhos. É uma diferença neurológica. É o jeito como o cérebro está calibrado desde o início. Um introvertido pode ir a uma festa, se divertir genuinamente, conversar, rir, criar memórias. Mas quando chega em casa, está drenado. Precisa de silêncio, de espaço, de um tempo só dele para recarregar. Não porque algo deu errado, não porque ele é antissocial. Simplesmente porque a interação social tem um custo energético diferente para ele. Introvertidos preferem conversas profundas a bate-papos superficiais, grupos pequenos a grandes reuniões, observam antes de agir, pensam antes de falar, vivem muito no mundo interno, ideias, reflexões, análises. E muitas vezes são as pessoas mais criativas, empáticas e reflexivas de qualquer ambiente. O problema é que vivemos numa sociedade construída, em muitos aspectos, para extrovertidos. Salas de aula que valorizam quem fala mais. Reuniões de trabalho onde o mais barulhento parece mais competente. Festas como o padrão esperado de socialização. Isso faz com que introvertidos frequentemente se sintam errados, inadequados, como se houvesse um defeito de fábrica neles. Mas não há.
A introversão é uma variação completamente válida da experiência humana. E agora chegamos na terceira peça desse quebra-cabeça, que é a mais complexa e talvez a mais pesada de reconhecer em si mesmo: a ansiedade social. A ansiedade social não é timidez intensa, não é introversão extrema. É um transtorno de ansiedade clínico, reconhecido pela psiquiatria e psicologia, que envolve um medo persistente, intenso e desproporcional de ser julgado, humilhado ou rejeitado em situações sociais. E esse medo tem um impacto direto na vida da pessoa. Não é o nervoso antes de uma apresentação importante. Não é aquela borboleta no estômago antes de uma primeira conversa. É um sofrimento real, físico e emocional, que pode ser paralisante. Quem tem ansiedade social pode sentir pânico diante de situações que para a maioria das pessoas são completamente banais. Fazer uma ligação, pedir informação numa loja, comer na frente de outras pessoas, assinar um documento enquanto alguém está olhando. No. E o sofrimento não termina quando a situação acaba. Depois vem a ruminação. A pessoa fica revivendo a cena na cabeça por horas, às vezes dias. Eu falei errado. O que aquela pessoa deve ter pensado de mim? Com certeza pareceu idiota. É um ciclo que não para e que drena energia de uma forma muito difícil de explicar para quem não sente. Esse padrão interfere em áreas fundamentais da vida. Pessoas com ansiedade social podem evitar oportunidades de trabalho porque precisariam interagir com novas pessoas. Podem abrir mão de relacionamentos. Podem abandonar sonhos inteiros porque o custo emocional de aparecer parece simplesmente alto demais. E muitas vezes carregam tudo isso em silêncio, com vergonha, achando que é fraqueza, que é frescura, que todo mundo passa por isso e só elas não conseguem lidar. Não é fraqueza, não é frescura. A ansiedade social é o terceiro transtorno mental mais prevalente no mundo, ficando atrás apenas da depressão e do abuso de substâncias. Milhões de pessoas vivem com isso sem diagnóstico, sem tratamento, sem saber sequer que existe um nome para o que estão sentindo. E a parte mais importante, existe tratamento. A terapia cognitivo-comportamental tem resultados muito bem documentados para a ansiedade social. Há um caminho, e percorrê-lo faz toda a diferença. Mas como descobrir na prática onde você se encaixa? Porque os limites podem parecer borrados, e é completamente possível ser uma combinação das três coisas. Você pode ser introvertido e tímido. Pode ser extrovertido e ter ansiedade social. Cada pessoa é uma equação única, mas existem perguntas que ajudam a iluminar esse caminho. A primeira: você evita situações sociais porque tem medo de como será recebido, mas no fundo deseja se conectar com as pessoas? Quando está em ambiente seguro, com quem confia, você se abre e flui naturalmente? Se sim, a timidez provavelmente é uma parte importante da sua experiência. A segunda: você prefere tempo sozinho não por medo, mas porque genuinamente se sente melhor assim? Você consegue interagir bem quando precisa, mas termina essas interações sentindo que precisa recarregar? Se sim, você provavelmente é introvertido, e não tem nada de errado com isso. A terceira: o simples pensamento de certas situações sociais já te gera angústia física? Você evita compromissos importantes, oportunidades que queria, conversas que precisam acontecer, porque o custo emocional parece imenso? Você rumina interações por muito tempo depois que elas acabam? Se sim, pode estar diante de ansiedade social, e vale muito buscar um profissional de saúde mental para conversar sobre isso. Tem outro aspecto que raramente entra nessa conversa: a origem de cada uma dessas experiências. A timidez muitas vezes tem raízes em histórias específicas. Cresceu num ambiente onde errar era muito punido, sofreu bullying, recebeu críticas frequentes durante a formação da identidade. O ambiente moldou uma resposta de cautela. A introversão, por outro lado, parece ser em grande parte inata. Bebês já mostram diferenças mensuráveis no processamento de estímulos que vão prever o quanto serão introvertidos ou extrovertidos mais tarde na vida. E a ansiedade social
aparece a partir de uma combinação de predisposição genética, experiências que reforçaram padrões de medo e formas de pensar que foram se solidificando com o tempo. Entender a origem não é sobre ficar preso no passado, é sobre ter mais clareza do que você está lidando. E clareza muda tudo, porque quando você finalmente nomeia o que sente, você para de tratar como falha de caráter algo que sempre foi uma resposta, uma característica ou uma condição. Nenhuma dessas três experiências define o seu valor como ser humano. Essa é talvez a coisa mais importante de dizer aqui. Vivemos numa cultura que glorifica a extroversão, a sociabilidade constante, a confiança inabalável, como se houvesse um único modo certo de existir no mundo. Mas introvertidos estão entre os maiores pensadores, artistas e líderes que a humanidade já teve. Pessoas que superaram a timidez, construíram conexões profundas e vidas ricas. E pessoas com ansiedade social que buscaram ajuda, encontraram um caminho de volta para uma vida que é delas de verdade. Se você se reconheceu na timidez, saiba que cada pequena exposição importa. Cada vez que você faz algo apesar do medo, você está enfraquecendo a voz que diz que você não consegue. Não precisa ser um salto enorme. Pode ser uma conversa pequena, um comentário que você deu, um simples oi para quem você não conhecia. Esses momentos se acumulam e eles mudam quem você acredita ser. Se você se reconheceu na introversão, você tem permissão de parar de se desculpar por precisar de silêncio, de parar de fingir que é algo que não é, de construir uma vida que respeite a forma como você processa o mundo, em vez de tentar encaixar num molde que nunca foi feito para você. E se você se reconheceu na ansiedade social, por favor, considere conversar com alguém que possa te ajudar a trabalhar isso. Não porque você seja fraco, mas porque você merece uma vida que não seja governada pelo medo do que os outros pensam. Esse tipo de sofrimento tem solução, e ela está disponível. Onde você se encaixou? Deixa nos comentários. Você é o tímido que quer se conectar, mas trava? O introvertido que precisa de silêncio para recarregar? Ou alguém que reconhece na ansiedade social uma parte pesada da sua rotina? Essa conversa importa, e ela começa com você se entendendo melhor. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre como cada um desses perfis vive os relacionamentos amorosos de formas completamente distintas. Você não vai querer perder.